crianças com reação ao leite de vaca ou a outros alimentos que tenham sintomas IgE mediados. Então, o que é isso? Na última aula eu falei sobre os sintomas IgE não mediados. Amanhã eu vou falar sobre os sintomas mistos. A nossa live de amanhã vai ser às 15 horas, tá? Amanhã não vou conseguir fazer às 11, vou fazer às 15 horas para vocês. Então, quem tem dúvidas aí de sintomas mistos da alergia, o nosso encontro é amanhã, aqui às 15 horas. E hoje vamos falar das crianças IgE mediadas. Então, o que é isso? A alergia alimentar, gente, ela pode acontecer por alguns caminhos diferentes. Algumas crianças vão pelo caminho da produção de anticorpos, outras crianças vão pelo caminho da produção de outras células do sistema imunológico, fazendo esse combate, essa reação contra a proteína do leite de vaca, porque por uma imaturidade do sistema imunológico dessa criança, né, que ainda tem poucas células pouco treinadas nessa guerra, né, contra vírus, bactérias, fungos, protozoários que realmente iriam causar algum mal para o corpo da criança, e o reconhecimento é quanto às proteínas. Então, de uma forma, né, por uma ineficiência, uma imaturidade ali do sistema imunológico, por uma hiperreação, começa a entender que proteína de alimento vai causar mal ao corpo da criança e começa a fazer uma guerra, né? Toda uma resposta imunológica, inflamatória, tentando impedir que aquela proteína entre no corpo da criança. E no caso das crianças que reagem por esse caminho, na produção de anticorpos, né, que serão os guerreiros para fazer essa guerra, tentando impedir com que a proteína do leite ou a proteína de outro alimento seja absorvida, entre no corpo da criança, essas células vão ser produzidas. Nós temos vários tipos de anticorpo e uma célula, né, uma classe de anticorpo envolvida na reação contra proteínas alimentares é um tipo de anticorpo que a gente chama imunoglobulina E. É uma classe de anticorpo que é uma célula de defesa. Nós temos IgM, IgG, IgA e temos as IgEs. Então, as envolvidas na reação alérgica contra alimentos são a classe de anticorpo imunoglobulina E, IgE. Essa classe de anticorpo, gente, ela aparece, é detectada em alguns exames, né, diferente, por exemplo, das crianças IgE não mediadas com sintomas tardios, que tem outras células envolvidas que não aparecem em exames. Né? Expliquei na última aula, então se o seu filho também tem ou é IgE não mediado, busca aqui no meu YouTube, tem trechinhos aí da última aula. E vai estar disponível também para as mamães que participam da minha comunidade fechada do Facebook, elas têm acesso a todas as aulas. Então, se você faz parte da minha comunidade, daqui a pouquinho já vai estar liberada essa aula aí para você. E se você ainda não faz parte da minha comunidade, quer entrar na minha comunidade, ter acesso a todas essas minhas aulas aqui, que ficam lá integralmente disponíveis para as mamães que participam. Você tem login e senha, acessa o momento que quiser, né, você consegue ver as aulas aí no seu tempo, consegue me fazer perguntas aqui durante as lives ao vivo também, e ainda tem acesso à nossa comunidade fechada do Facebook, para trocar ideias com outras mamães, dividir experiências, pedir dicas. Sempre que eu posso também eu passo por ali respondendo algumas perguntas, então não perca tempo, a minha comunidade fica aberta para quem quiser entrar, né? Tem um investimento de R$ 29,70 por mês, porque todo esse meu trabalho eu respondo a vocês, né? Dou esse meu tempo aqui para responder realmente as perguntas e as dúvidas de vocês e tentar orientar aí no máximo no tratamento. Clique aqui no link da minha bio do Insta e faça a sua inscrição e entre na minha comunidade fechada do Facebook, vai ser um prazer te ter lá. Então, gente, para as crianças IgE mediadas, nós temos exames que podem auxiliar, né, tanto no fechamento do diagnóstico, então para ver se a criança produz aquele anticorpo que faz reação a alimentos, e nesse exame consegue se detectar especificamente a produção daquele anticorpo específico para o alimento, ou até mesmo específico para algumas proteínas daquele alimento, tá? Então é um exame bem específico, com excelente validação, que auxilia muito aí os médicos a fecharem um diagnóstico e também nos auxilia no acompanhamento do tratamento da alergia alimentar das crianças IgE mediadas, diferente das não mediadas,
que infelizmente os exames não detectam a presença dessas outras células que estão envolvidas na reação alérgica. Quais são esses exames, gente? É o exame de IgE específica, é o exame de sangue que é feito, e aí o médico vai pedir para aqueles alimentos, né, que ele esteja suspeitando ali que a criança possa reagir. Eu sempre acho interessante pedir pelo menos para os alimentos mais alergênicos, já que já vai tirar o sangue ali da criança para fazer o exame. E também tem um outro exame que detecta a presença de IgE, que é o exame do prick test, que o alergista faz lá no consultório dele, e aí tem que ser alergista mesmo, né? Que é um médico especializado no diagnóstico e no tratamento de alergias. Então, ele faz lá no consultório dele, é um exame menos invasivo, dói menos, né? Principalmente se é um bebê ou uma criança muito novinha, dói muito menos do que tirar sangue. É uma agulhinha bem pequenininha, fininha, que pica ali, faz várias picadinhas no braço da criança, ele coloca o extrato proteico, uma gotinha líquida em cima de cada picadinha, e vai ver se tem uma reação alérgica, se forma uma pápula avermelhada ali em volta daquela picadinha. Dependendo do tamanho dessa vermelhidão dessa pápula, ele vai diagnosticar ali se a criança produz IgE, produz anticorpo para a proteína daquele alimento ou não. E a mesma coisa vai acontecer, né, no exame de sangue, só que o exame de sangue ele é mais específico, a gente consegue fazer até para proteínas específicas daquele alimento, porque dependendo da proteína que a criança reage ao alimento, vai nos mostrar uma alergia que pode ser mais persistente, né, demorar um pouco mais para adquirir a tolerância, por exemplo, ou um tipo de alergia que seja um pouco mais leve e que possa adquirir a tolerância um pouco antes, né? Dessa questão de ser mais grave ou mais leve vai depender, né? Pode depender um pouco do valor das IgEs, quanto mais alto a criança tende a fazer uma reação maior. E dependendo da proteína, por exemplo, da proteína do leite de vaca, que a gente consegue investigar 3 proteínas, caseína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina. Essas duas últimas são proteínas do soro. Então, se a criança apresenta IgE para as proteínas do soro, tende a ser uma alergia que vai adquirir a tolerância um pouco antes. Se a IgE é alterada, se a IgE é alta, que é detectada pelo exame de sangue, é a da caseína, tende a ser um tipo de alergia que a criança pode demorar um pouco mais a adquirir a tolerância. Dessa mesma forma, dá para fazer do ovo também, tem essa diferença nas proteínas. E esse exame, gente, é muito importante falar aqui, que esse exame, ele auxilia o médico no fechamento do diagnóstico e no acompanhamento, para ver qual é o momento mais correto de se fazer o TPO, né, teste de provocação oral, para avaliar se a criança já está tolerante àquela proteína. Então o médico vai avaliando como como esse IgE vai se comportando, se ele está aumentando, então talvez não seja o momento de fazer o TPO. Se ele começa a apresentar uma queda, talvez seja um bom momento de fazer o TPO, mas necessariamente a criança não precisa ter o exame zerado para já ter adquirido a tolerância, tá? Essa é uma informação importante. Um bom médico especialista, um bom alergista vai saber acompanhar muito bem, né, que já tem experiência no acompanhamento de alergias alimentares, entende muito bem, junto com a história clínica da criança, ele vai saber detectar o melhor momento de se fazer esses testes. Agora, é importante dizer aqui que não necessariamente a criança apresentando IgE específico para um alimento ou para a proteína de um alimento elevado, geralmente, gente, eu já vi, né, 2 níveis de marcadores aí para IgE, vai depender do laboratório e da técnica que eles utilizam, mas na grande maioria dos casos, se a IgE está abaixo de 0,10, seria negativo, e se ela está acima de 0,10, já seria positivo, né, uma produção maior para IgE, né, para aquele anticorpo, para aquele alimento, e pode já ser positivo para alergia alimentar, e vão tendo os níveis também. Quanto maior esse IgE, a gente tem ali uma produção baixa, leve ou moderada. Porém, contudo, todavia, entretanto, mesmo que a criança
tem a produção das IgEs específicas para alimento ou para proteínas do alimento aumentada acima de 0,10 ou acima de 0,35, dependendo do laboratório, a gente tem que olhar a referência. Isso não necessariamente quer dizer que a criança seja alérgica à proteína do leite de vaca, se der alterada para o leite de vaca, ou do ovo, ou para qualquer outro alimento. Ela só vai ser considerada alérgica se ela entrar em contato com o alimento, com a proteína daquele alimento, e apresentar algum sintoma clínico. No caso específico das crianças IgE mediadas, quais são os sintomas relacionados? São sintomas de placas avermelhadas que sobem na pele, né? Podem aparecer em locais mais específicos, às vezes em volta do corpo, no bracinho, né? Em várias partes do corpo. Algumas crianças têm uma reação um pouco mais localizada, outras crianças já têm uma reação mais generalizada, né, com essa placa vermelha subindo em várias partes do corpo. É o que a gente chama de urticária. Então, chega a ficar alta mesmo. É bem característico de alergia, né, gente? Quando a gente vê uma pessoa com placas vermelhas subindo assim no corpo, a gente fala, olha, tá tendo reação alérgica, né? É o sintoma realmente mais clássico da alergia. Então, isso se chama urticária. E a criança também pode fazer, em associação a essa urticária, ou não, tá? Pode acontecer também ou não, o angioedema. Edema, inchaço. E angioedema seria um inchaço nas partes mais molinhas, geralmente do rosto que acontece, mas pode ter um edema mais generalizado no corpo também. Já vi acontecer e já aconteceu comigo, não com alimento, já tive um edema generalizado, uma urticária também generalizada com ingestão de medicamentos. Mas pode acontecer com alimentos também. Então, geralmente a criança incha a boca, incha o olho, né? São as partes mais expressivas e mais molinhas que costumam inchar mais, mas pode ter um edema até do rostinho todo, né? Um inchaço, a criança chega até a desfigurar mesmo. Pode ter esse edema também em outras partes do corpo, juntamente ou não, né, com a urticária. Então, esses são os dois sintomas muito clássicos e específicos da reação IgE mediada, onde tem o envolvimento do anticorpo imunoglobulina E. E essa característica desse anticorpo, gente, né, é uma característica que ele detecta a presença da proteína, que ele reage muito rapidamente e faz o sintoma muito rápido. Então, na medida que a criança tem contato com o alimento que ela tem reação alérgica, ela vai fazer reação em até no máximo 2 horas, né? E isso é muito delimitante do tipo de sintoma IgE mediado, em até no máximo 2 horas. Então, se a criança tem essa reação, fica até mais fácil a gente investigar a qual alimento foi, porque a gente vai pegar nesse tempo de 2 horas antes, né, até no máximo 2 horas antes do início desses sintomas. Tem algumas crianças, gente, que no contato assim com poucos minutos, até às vezes poucos segundos, a criança já começa a apresentar essas placas vermelhas pelo corpo e esses inchaços. Então é até 2 horas, geralmente é bem rápido, segundos ou minutos, mas no máximo, né, em até 2 horas ainda pode acontecer esse tipo de sintoma IgE mediado por anticorpos imunoglobulina E. Então, como eu falei, os exames auxiliam, né, a grande maioria das crianças que fazem essa placa vermelha e esse edema vão apresentar o IgE alterado ali para o alimento, né, ou até olhando ali especificamente em cada proteína do alimento que é detectada. A grande maioria vai apresentar IgE positivo. Eu tenho um caso, né, que eu acompanho dentro do meu programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar, que é o meu trabalho que eu faço com muito carinho. Eu tenho uma criança que faz essas características, já fez diversos exames e, por incrível que pareça, não detecta no exame essa elevação para IgE para leite, né? O alergista também achou muito específico, muito diferente, é o que eu falo, gente, em alergia nunca diga nunca e nunca diga sempre. Então tem esse caso que é acompanhado por alergista, a mãe me mostrou os exames, né, eu já vi a criança, a mãe já me mandou foto, a criança tendo reação e é totalmente característico da reação IgE mediada, placa vermelha em até 2 horas e não dá positivo no exame. Por isso que o que fecha o diagnóstico, né, é a história clínica e o TPO, que é o teste de provocação oral. Então a criança tem o contato com o alimento e faz a reação bem característica IgE mediada. O médico vai fechar
o diagnóstico observando história clínica e pelo TPO, pelas vezes que a criança teve contato com o alimento e fez a reação, e o exame então pode auxiliar. Tem outro tipo de criança que faz o exame por algum motivo, o médico está investigando alguma coisa, acaba fazendo o exame ali de IgE específica para alguns alimentos, apresenta o IgE alto, alterado, positivo, porém, quando a criança tem o contato com o alimento, ela não apresenta qualquer sintoma, né? Qualquer sintoma, nem de pele, nem respiratório, porque nesse caso da produção de IgE também, gente, tem alguns outros sintomas que podem estar envolvidos, que são sintomas mistos, que eu vou falar na aula de amanhã, às 15 horas, né? Então, se a sua criança apresenta esses sintomas que eu vou falar agora, fica ligadinha na live de amanhã para as reações mistas. O que é a reação mista? Tem o envolvimento dessas outras células que não são detectadas nos exames, mas pode ter também a presença dos anticorpos IgE. Então, pode apresentar positivo nos exames, pode ou não. Quais são essas reações, gente? De dermatite atópica, que é uma pele que tem uma aparência mais ressecada, rugosa, muitas mães se referem como um grosseirão na pele, né? Dá umas bolinhas, mas fica com aspecto mesmo de ressecamento, de lixa. Isso é a dermatite atópica, é um outro tipo de sintoma de pele que pode estar ligado à reação alérgica a algum alimento, né? Principalmente ao leite, ou ao ovo também, está muito ligado à reação de pele. Ou a asma ligada à alergia alimentar. Lembrando que desses sintomas de reação mista, que eu vou falar um pouco melhor amanhã, nem toda dermatite atópica está ligada à alergia alimentar e nem toda asma está ligada à alergia alimentar, mas eles podem apresentar IgE positivo nos exames, tá? Por isso que eu estou falando um pouquinho disso aqui. Então, se tem IgE positiva, pode ser por isso, mas não necessariamente a criança que apresenta o IgE positivo, que tem a produção da arma, quer dizer que a arma atira. O que é a arma atirar? Ter os sintomas. Então, o que vai fechar realmente se a criança é alérgica ao leite, alérgica a algum outro alimento, IgE mediada, é se ela tem a história clínica, né, apresenta os sintomas e no contato com o alimento, efetivamente, ela aflora esses sintomas de pele, né, de placas vermelhas ou de inchaço, ou da dermatite atópica e da asma, porque também pode ter um pouquinho da produção da IgE, aí seriam sintomas mistos, tá? Então eu recebo muitas dúvidas de vocês aqui, Juliana, eu fui fazer um exame no meu filho, deu positivo, mas ele toma leite e não tem nada. Juliana, deu IgE positivo para o ovo, mas o meu filho tem um contato com o ovo, ele não sente nada. Normal, tá tudo bem, ele continua sem nenhum sintoma. Então, ele não é alérgico, ele é sensível àquela proteína, ele produz um anticorpo, mas na medida que ele tem o contato com a proteína, o anticorpo não faz reação alérgica. Ele tá ali, mas na medida que a criança tem um contato, não faz reação, então, até aquele momento, a criança não é alérgica ao alimento, tá? Aí vocês podem me perguntar, pode ser que mais para frente ele comece a fazer reação alérgica? Até pode ser, até pode acontecer. Mas se naquele momento ele tem a IgE específica, né, e não faz o sintoma, então ele é sensibilizado ao leite ou a outro alimento, mas não é alérgico. Para ser alérgico tem que ter o contato e fazer os sintomas de placa vermelha e edemas, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Deixa-me ver aqui mais alguma coisa. Já falei dos exames. Sim, então vamos falar uma outra questão muito importante também. Na questão da introdução alimentar, né? Tem alguma diferença no processo de introdução alimentar para criança alérgica? Sim. O processo de introdução alimentar para criança alérgica não deve ser igual a uma introdução alimentar de uma criança que não tem alergias, né, que ao contato com algum alimento aí, ela nunca apresentou sintoma alérgico. É totalmente diferente e tem que ser, gente. Se for feito o mesmo processo, pode dar muito problema, porque mais uma vez, eu reforço aqui com vocês. Então, se uma criança teve um diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, seja via leite materno, seja pela introdução da fórmula, ela apresentou alguma reação, seja quando ela começou a introdução alimentar, né, e aí ela teve contato com algum alimento ali da proteína do leite de vaca, ela apresentou reação, e aí o médico analisou e fez o fechamento correto do diagnóstico da alergia alimentar à proteína do leite de vaca. Ela é uma criança que tem alergia a alimentos, é uma criança alérgica a alimentos.
Ela pode apresentar reação só à proteína do leite de vaca? Sim, mas ela pode também apresentar reação alérgica à proteína de outros alimentos. Isso é muito importante que fique claro. E muitas vezes a gente vai descobrir que a criança é alérgica a outros alimentos no processo de introdução alimentar. Algumas vezes, quando a criança reage via leite materno, então a mãe tem uma alimentação diversificada, a gente pode diagnosticar ali algumas outras reações até mesmo via leite materno. Mas principalmente quando a criança toma fórmula infantil, né, aquele leite em pó que é todo mexido para ficar o mais parecido possível com o leite materno, e ali basicamente ela vai ter contato, né, com a proteína só do leite de vaca, porque ali está isolado, né, está dentro daquele potinho. Via leite materno a gente sabe que passam outras proteínas alimentares, mas na lata ali da fórmula infantil vai ter a proteína do leite, né? Então, quando a criança começa a ter o contato com outras proteínas a partir do momento da introdução alimentar, é que muitas vezes a gente detecta que a criança também reage a algum outro alimento. Então, por isso, gente, o processo de introdução alimentar de criança com alergia deve ser diferente, deve ter alguns pontos de atenção. E para a criança IgE mediada, como eu falei aqui, como ela reage em até 2 horas, a gente vai ter um cuidado de introduzir apenas um alimento novo por dia. Porque aí, se a criança reagir, a gente vai saber que a criança reagiu àquele alimento, né? Como ela reage até no máximo 2 horas, a gente vai ter mais confiança que ela reagiu daquele alimento, tá? Isso é importante. Eu já escutei relatos de algumas mães, né, onde a criança é positiva para IgE no exame, faz os sintomas de placa vermelha e edema, e ela reage um pouco depois de 2 horas, tá? Eu já escutei esse tipo de relato. Eu quero compartilhar com vocês. Isso é uma experiência clínica minha, de relato de mães, não é nada científico, não li nenhum artigo. É só para que vocês fiquem atentos que, enfim, investiguem melhor com o médico, mas eu já escutei esse tipo de relato. Mas na literatura, o que nós temos, né, na literatura científica, é que as reações IgE mediadas pelo anticorpo imunoglobulina E, com placas vermelhas e edema, acontecem até no máximo 2 horas após o contato com o alimento, tá? E então a gente tem que ter essa atenção no momento da introdução alimentar, porque a criança também pode fazer sintomas de IgE mediado para outros alimentos. Agora, uma questão importante, gente, que também é uma dúvida que acontece muito aqui, que vocês me perguntam. A criança apresentou sintomas IgE mediado para o leite, faz reação em até 2 horas, dá positivo no exame, tudo redondinho ali para a criança IgE mediado. Ela pode apresentar sintomas diferentes na medida que for fazendo a introdução alimentar para outros alimentos? Pode, pode. Tá? Isso pode acontecer. Eu tenho pacientes que eu acompanho no meu programa que são IgE mediadas para o leite e não mediada para a soja. Eu tenho crianças que são IgE mediadas para o ovo e não mediadas para o leite. Isso pode acontecer. A criança pode apresentar sintomas diferentes, dependendo do alimento, da proteína ali que ela tem um contato, pode ativar vias diferentes, né? Vias alérgicas diferentes, mecanismos imunológicos diferentes. E uma outra pergunta que eu recebo muito: Juliana, meu filho sempre foi IgE não mediado, com sintomas tardios. Ele pode virar IgE mediado para aquele mesmo alimento, para o leite de vaca, por exemplo? Nos últimos congressos que eu fui, né, bastante atualizados, aí, com grandes nomes da alergia alimentar do Brasil, grandes alergistas, realmente especialistas no tratamento da alergia alimentar, eles relataram casos onde a criança tinha sintomas apenas IgE não mediados, fizeram um tempo aí do tratamento, que é a dieta de exclusão. Então, o tratamento das alergias alimentares hoje, gente, o tratamento, né, que tem eficácia, que é comprovado, que é reconhecido, é fazer com que a criança não tenha o contato, né, faça a dieta de exclusão da proteína que causa alergia nela, seja do leite de vaca, seja de outro alimento, por um tempo, até que o sistema imunológico amadureça e pare de reconhecer aquela proteína como agressora. Então, esse é o tratamento é dieta, diferente de outras doenças, né, onde a gente consegue fazer um tratamento com medicamentos. Para o tratamento da alergia alimentar, o tratamento é dieta, por isso é
tão importante, é o que eu sempre falo aqui com vocês, ter um acompanhamento com o médico especialista e ter acompanhamento com o nutricionista especialista no tratamento de alergias alimentares. Eu, antes, do meu filho, porque eu sou mãe de uma criança alérgica, foi assim que a alergia entrou na minha vida. Meu filho teve alergia à proteína do leite de vaca, diagnóstico com 12 dias, depois apresentou alergia à soja, apresentou alergia à carne de porco e ao cacau. Então foi por isso que eu emergi, meu filho está com 4 anos, há 4 anos eu estou imersa realmente nesse mundo das alergias alimentares. Ele adquiriu a tolerância à proteína do leite de vaca com 1 ano e 2 meses, ele se curou, a soja ele se curou com 9 meses, da carne de porco em torno de 2 anos e do cacau a gente está quase vencendo essa batalha também, ele já está quase adquirindo a tolerância, ele já está reagindo cada vez menos. O meu filho é um clássico IgE não mediado, com sintomas respiratórios e gastrointestinais, então desde lá, como eu só recebi de vários médicos que eu passei com meu filho, desesperada, porque ele não parava de reagir, e eu só escutava o diagnóstico, seu filho é APLV, tire leite e derivados da dieta, e o meu filho não melhorava, eu fazia o melhor que eu podia com as informações que eu havia recebido e ele não melhorava. E aí, depois de muito estudo, várias tentativas, para entender o que estava acontecendo, a que nível o meu filho estava reagindo, a quais outros tipos de contato o meu filho estava reagindo ali da proteína do leite de vaca, eu realmente consegui entender como a gente faz o correto processo de investigação e todo o processo passo a passo, que é simples de ser aplicado, mas você tem que entender das reações alérgicas, tem que entender sobre alimentos e todo o processo para que você consiga fazer todo o processo de investigação e realmente estabilize, Faça com que a criança pare de ter o contato com a proteína do leite de vaca ali. E nessa investigação eu também entendi que muitas vezes a proteína de alimentos não está só em alimentos. E isso faz muita diferença em alguns tratamentos. Então, eu fiz todo esse processo, eu estou imergida realmente, estudando, A minha vida hoje, o meu trabalho é só trabalho com crianças com alergia alimentar, porque eu desenvolvi esse método natural, sem medicamentos, porque o tratamento da alergia alimentar é dieta e os cuidados do dia a dia. Então eu consegui entender todo esse processo, entendendo os mecanismos imunológicos. Eu hoje auxilio diversas famílias a estabilizarem os seus filhos e fazerem o tratamento e a evolução do tratamento, a evolução da introdução alimentar de forma segura, até que a cura chegue, até que o corpinho da criança vá amadurecendo e as células parem de entender que o alimento vai fazer reação alérgica. Então é imprescindível o acompanhamento com o médico especialista e com o nutricionista especialista. Antes disso tudo acontecer na minha vida, gente, eu realmente não teria qualquer condição de acompanhar qualquer criança com alergia alimentar. Eu não entendia o mecanismo, apesar de ter estudado na faculdade, ter tido disciplinas que falavam sobre alergia alimentar. A teoria ali dos livros que eu estudei, que eu aprendi, estava muito distante da prática, muito distante. Eu realmente só fui entender do tratamento passando aqui, toda a dificuldade na pele com meu filho. E hoje eu consigo auxiliar diversas famílias, Isso realmente virou minha missão de vida, eu faço o meu trabalho com muito carinho, com muita felicidade. Então é muito importante que vocês aprendam a entender todo esse processo, todo esse mecanismo, o tempo que o seu filho reage, o que é seguro fazer, quais são os exames que realmente podem auxiliar, quando os exames não auxiliam, Então, é por isso que eu sempre venho aqui conversar com vocês sobre isso. E mais uma vez, reforçando o convite para que vocês também distribuam esse convite, que vocês são aqui as minhas embaixadoras para divulgar as informações. Eu, como mãe de alérgico, essa é a minha missão, vir aqui falar e ao máximo que eu posso, gente, no tempo que realmente eu tiro, assim, às vezes, eu realoco o meu trabalho, então eu venho aqui conversar com vocês, eu tiro da minha família, eu tiro do meu descanso para compartilhar informações de qualidade. Então, por favor, marquem aí, divulguem o link do workshop que eu vou fazer entre os dias 11 e 18 de maio. Workshop totalmente gratuito e online para vocês, para que vocês, mães e pais que estão aí na suspeita que o seu filho possa ou não ter alergia à proteína do leite de vaca ou a outro alimento,
ou que já têm o diagnóstico fechado, estão totalmente perdidos no tratamento, como fazer, como parar esses sintomas, como garantir que o seu filho tenha saúde, esteja bem nutrido, que a mãe em dieta esteja bem nutrida e que vocês consigam fazer a evolução do tratamento no caminho seguro até a cura, né? Isso é muito importante. Estou fazendo um workshop totalmente online gratuito para vocês, mas tem que se inscrever, tem que se comprometer. Coloque seu e-mail aqui para mim no link da bio ou lá no meu site também. Vocês podem se inscrever, vocês vão receber todos os acessos, as lives exclusivas que eu vou tirar dúvidas para quem se inscrever no workshop, né, as videoaulas que eu vou compartilhar com vocês falando desse método natural que já foi responsável por estabilizar centenas de crianças em até 6 semanas, né? Crianças com alergia alimentar e ainda, gente, fazer uma economia aí no tratamento de até 80%, porque na medida que você estabiliza as crianças, elas não vão ter os sintomas, né? E muitas vezes os sintomas que a alergia dá têm que ser tratados com medicamentos caros, internações, consultas de emergência, né, e utilização de vários medicamentos aí por meses e às vezes anos, porque não entendeu ainda como fazer o correto tratamento e parar com os sintomas. Isso é muito importante, é o que eu vou compartilhar com vocês nesse workshop, a jornada da mãe APLV do diagnóstico até a cura. Então não percam essa oportunidade e compartilhem com outras mamães que também precisam ter acesso a essa informação. É gratuita e online, então não perca, é para você. Eu estou esperando todo mundo, então se cadastre aqui no link da minha bio, eu sempre coloco um arrasta para cima aqui também no meu stories. E agora eu quero saber as perguntinhas de vocês em relação a esse tema. Vamos lá. Né, da minha comunidade, o meu programa online de acompanhamento, gente, eu estou com as vagas fechadas no momento, estou com uma turma grande, estou acompanhando, ajudando as mamães aí, os papais a estabilizarem os seus filhos, a entender como se faz o correto tratamento. Então, o programa de acompanhamento estão com as vagas encerradas, eu vou abrir novas vagas no final de maio, mas a minha comunidade de acesso às minhas lives, a me fazer perguntas nas lives, e a comunidade fechada do Facebook, onde tem interação das mães, eu também sempre que posso vou lá responder as perguntinhas. Essa comunidade ela fica aberta, então se você quer entrar na minha comunidade, tem um investimento de R$ 29,70 por mês, você fica o número de meses que você quiser, o link está aqui na bio do Insta e tem lá no meu site também, para quem quiser entrar e será muito bem-vinda. Eu também tenho muito carinho com as mamães que estão ali na minha comunidade. Alguma pergunta aqui, meninas, sobre crianças IgE mediadas? Sara, a Sara me perguntando aqui, né, do meu grupo de consultoria. Então, Sara, eu tenho duas formas de trabalho, né, gente? Eu tenho o programa online de acompanhamento, dentro das mamães que participam do meu programa online também. Para quem quiser contratar minha consultoria individualizada, tem a possibilidade, mas no momento eu estou com as vagas já completamente preenchidas. Eu vou abrir novas vagas só no final de maio. E eu tenho a comunidade, tá, Sara? A comunidade são acesso às lives, a me fazer perguntas durante as lives, e a comunidade fechada do Facebook para interação entre mães, e sempre que eu posso eu vou lá responder umas perguntinhas de vocês também. Essa é a comunidade. O meu programa de acompanhamento, aí eu respondo realmente todas as dúvidas, direciono o tratamento, mas no momento eu estou com as vagas já todas ocupadas. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui sobre crianças IgE mediadas. A Luciana perguntando aqui, meu bebê tem 5 meses, há 2 meses, tá com sangue nas fezes, que aí a criança IgE não mediada, né? Pelo menos uma vez por semana, nos últimos 15 dias está com assaduras constantes. Será que ele é alérgico à proteína, Lu? Tem possibilidade. O que tem que fazer aí? TPO, teste de provocação oral, tá? Dieta por 30 dias, muito bem orientada, tem os cuidados no dia a dia também, tá? Tem que ter um acompanhamento médico para fazer o fechamento do diagnóstico e um acompanhamento de nutricionista para te explicar como faz a dieta e os cuidados do dia a dia. Depois de 30 a 45 dias, faz a reintrodução da proteína do leite de vaca e observa se os sintomas voltam, e é assim que o médico fecha o diagnóstico. Agora, tem que ver se está em aleitamento materno, porque tem que orientar a dieta da mãe, se está em fórmula, tem que fazer a troca da fórmula por uma hipoalergênica. Se a criança já come, aí tem que fazer a dieta, quem tem que fazer a dieta é a criança. Sim, alimentação, né? Então você tem que fazer a dieta, Lu.
Só que essa dieta tem que ser bem orientada, né, gente? Falar apenas tire leite e derivados da dieta nunca ajudou ninguém a muita coisa. Isso é, né, tem muitos detalhes, muitas minúcias, realmente assim, o tratamento é complexo, tem que ter acompanhamento, o profissional que está fazendo acompanhamento de você, gente, tem que ter disponibilidade, as dúvidas acontecem a todo momento. E se você tira um grupo alimentar importante da dieta, né, principalmente da mãe ali que já tem uma dieta completa, se você tira um importante grupo que tem ali, né, um grupo riquíssimo em cálcio, por exemplo, que é um mineral vital, né, para a nossa formação óssea, contração muscular, inclusive a passagem de informações entre neurônios, né? Então, o cálcio está presente aí em várias questões, né? Em várias coisas que o nosso corpo precisa. É muito importante, se você tira um alimento, um grupo importante desses, você tem que saber como equilibrar a sua dieta. E principalmente no caso de crianças que são múltiplas alérgicas, reagem a mais alimentos, quanto mais alimento a gente precisa restringir, mais essa dieta tem que ser equilibrada, mais essa mãe tem que ser muito bem acompanhada e essa criança muito bem acompanhada para que não tenha né, deficiências de nutrientes importantíssimos para que a mãe viva com qualidade de vida, não fique aí com dor de cabeça, dor no corpo, unhas fracas, cabelo caindo, baixo raciocínio, né? Isso aí, gente, pode ter implicações gravíssimas para a saúde da mãe, uma dieta que não está equilibrada e muito restrita, assim como para a criança. Então é muito importante ter o acompanhamento de nutricionista especializado. Opa, desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas de crianças IgE mediadas. Alguma dúvida, gente, sobre os sintomas? Aqui, ó. Tem adultos também, né? Eu acho que é uma mamãe que está aqui falando, eu sou mediada, né? Então, isso pode acontecer, gente. A alergia alimentar, ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Tá? Ela pode ser como um copo que vai se enchendo e uma hora transborda. Às vezes esse copo enche muito rápido e transborda rápido, né? A alergia alimentar, ela acontece muito mais na infância por conta dessa imaturidade do sistema imunológico. A criança nasce com poucas células de defesa, células ainda imaturas. Essa maturidade, ela vai ser completada ali muito via leite materno, porque passam células mais maduras do sistema imunológico da mãe para o bebê via leite materno, por isso o leite materno é tão importante, auxilia tanto na cura da alergia, tá? Ele vai auxiliar na rapidez aí da cura, mas crianças que não têm contato com leite materno, elas vão desenvolver também a maturidade ali do seu próprio sistema imunológico, né? De forma que a criança vai amadurecendo como um todo. Pode ser que demore um pouco mais se ela não tem ali o recurso, né, dessa ativação que a mãe faz via leite materno, passando as suas próprias células de defesa mais maduras para ajudar o sistema imunológico da criança a amadurecer. Mas pode acontecer, vai acontecer ali, a grande maioria das crianças vai adquirir a tolerância, cada uma a seu tempo, porque vai depender do mecanismo imunológico, vai depender né, de qual alimento a criança reage, a quantos alimentos a criança reage, ao grau de sensibilidade da criança, todos esses fatores influenciam em quando a criança vai adquirir a cura. Eu já dei aula aqui para vocês nessa maratona 20 lives, né, gente, que vai acontecer ainda durante toda essa semana e a semana que vem toda. Eu já fiz durante 2 semanas, então acompanhem, eu já fiz falando aqui sobre a cura, quando a cura pode acontecer, quando ela é mais comum de acontecer, dependendo do tipo de reação que a criança apresenta e ao alimento que ela apresenta a reação. Já dei essa aula sobre aqui para vocês, tá? Aqui, ó, a Medeiros Agro, ela perguntou, minha filha é assim, nos exames não dá, no prick test também não, mas quando tem contato com o alimento, bum, reage. É isso, não é o mais comum, tá? O mais comum é que a criança já é mediada, faça a reação de placa vermelha e pode fazer também os edemas, né, os inchaços de boca e olho, outras partes do corpo em até 2 horas, e a grande maioria vai ter a IgE específica aumentada quando faz o exame ou dá no prick test também, que é o das picadinhas. Mas pode acontecer, né, é totalmente fora da curva, mas como eu falei, eu tenho um paciente que é assim, não dá no exame e é clássica IgE mediada, né, o médico fecha pelo diagnóstico, pela clínica, então pode acontecer e temos mais um caso aqui, ó.
A Amy Giovanni falando aqui, eu apresento reações cutâneas e respiratórias, além de febre. Assim pode ser ao glúten também, ter essa sensibilidade? Pode, né? É reação alérgica ao glúten, que é a diferença de doença celíaca, tá, gente? Que é uma doença autoimune. Aí são outros sintomas, o tipo, né? Todo o mecanismo é diferente, não é mecanismo imunológico, é um outro tipo de mecanismo, né? Uma doença autoimune, a doença celíaca, mas tem alergia ao glúten também. Glúten, gente, é uma rede de proteínas que tem em alguns alimentos, não é específico só do trigo, tá? Tem gente que acha que só tem glúten no trigo, não. Tem glúten no trigo, na cevada, no centeio, no triticale, que é um outro tipo de grão, não é tão usado aqui, mas cuidado com pães integrais, pode ter triticale, que também tem glúten, e alguns tipos de aveia também podem ter glúten, tá? Não são todos os tipos. Então, é uma rede de proteínas que tem em todos esses alimentos. Algumas crianças reagem ao glúten. Então, vão reagir a todos esses alimentos, não é uma reação só do trigo, tá? Quando tem criança que tem reação à proteína do trigo, tem também, tá? E não reage à aveia com glúten, não reage ao triticale, nem ao, né, o pão de centeio, por exemplo, não reage, mas reage ao trigo, tá? Então, tem essas diferenças, né? Por isso que é complexo, é complicado. A Débora falando aqui, ó, minha filha reage com placas vermelhas no bumbum, parece assadura, quando como ovo, na amamentação exclusiva. Pode ser IgE mediada? Com quantos meses sugere fazer o exame para saber? Ah, tá, essa questão do tempo para o exame aí, gente, eu vou até explicar isso também. Débora, então, primeiro, sempre placas vermelhas no bumbum é depois que ela defeca, né, que ela evacua ali e no contato com as fezes levanta esse vermelhidão ali no bumbum. O que isso pode acontecer, gente? Isso aí geralmente, né, é diferente da criança que aí já é mediada, vai acontecer com contato com as fezes, porque pode ter resíduo de proteína ali e as fezes ficam muito ácidas, então dá aquela assadura ali no bumbum e realmente é um mínimo contato ali com aquelas fezes, levantam essas placas vermelhas ali daquela assadura na bundinha. Mas isso é mais característica de criança IgE não mediada e essa assadura é mais pela acidez, né, das fezes, então dá uma dermatite de contato ali mesmo pela acidez das fezes no bumbumzinho. Tá? Tem que ver, o médico tem que avaliar melhor aí para diagnosticar se a IgE é mediada ou é uma reação das fezes ácidas característica de uma inflamação do intestino da criança IgE não mediada, que é mediada por células e não por anticorpo, tá? Tem que ver essa diferença. Principalmente porque está apresentando reação via leite materno. Uma outra questão, gente. A criança IgE mediada, na grande maioria das vezes, vai apresentar sintomas tendo contato com fórmula de leite de vaca ou com leite de vaca na hora da introdução alimentar, na grande maioria das vezes. Tem criança que faz sintoma IgE mediada via leite materno? Até tem, mas é a minoria, tá? A grande maioria vai apresentar sintomas de placa vermelha e inchaço na medida que teve contato com fórmula. Agora, uma outra questão. Muitas vezes as famílias nem ficam sabendo, a criança teve contato com fórmula ainda na maternidade. E isso é importante. Outra coisa importante também, é por isso que eu falo, nunca diga nunca e nunca diga sempre na alergia, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas palavrinhas na alergia alimentar. Em toda alergia, né? Alergia, o sistema imunológico ele realmente não reage sempre da mesma forma, né? Por isso que a gente fala que cada alérgico alimentar é único e por isso é tão difícil fazer o tratamento da alergia alimentar. Cada criança tem uma sensibilidade, cada criança reage de um jeito, cada criança com um sintoma ou com uma intensidade de sintoma ou com um conjunto de sintomas diferentes. Tem criança que tem sintoma de pele gastrointestinal, tem criança que tem sintoma de pele e respiratório, tem criança que tem problema na regulação da temperatura e tem criança que não. Então, assim, tem criança que reage à inalação, tem criança que não. Tem criança que reage ao toque, tem criança que não. Então, tudo depende. Tem criança que reage a traço doméstico, tem criança que não. Tem criança que precisa de uma quantidade maior de proteína, tem que ser dada proteína diretamente a ela. Tem criança que reage com uma quantidade muito menor, reage via leite materno. Então, por isso é tão difícil o tratamento, né? Cada criança é única. Então, por exemplo, uma criança que sempre amamentou via leite materno nunca teve sintoma.
teve contato com a fórmula um belo dia, fez placa vermelha no corpinho, urticária e angioedema, né? Ou angioedema ou não, pode ter ou não angioedema, mas fez a placa vermelha ali, por exemplo, no contato com a fórmula. Depois ela pode passar a reagir via leite materno? Não é o mais comum, mas pode. Ela sensibiliza tanto que ativa outros mecanismos imunológicos, né? E ela pode passar também, né? Ela pode tanto ativar outros mecanismos imunológicos e também começar a fazer sintomas higieno-mediados, gastrointestinais e respiratórios, por exemplo, mas também, antes ela não reagia, teve contato, sensibilizou tanto, ativou tanto que ela passa a reagir via leite materno com uma menor quantidade de proteína. Por que via leite materno a proteína ela é uma quantidade menor, gente? Na verdade é um tamanho menor de proteína, porque ela passou pela digestão da mãe, né? Então não chega proteína inteira do leite de vaca, por exemplo, do alimento que a mãe comeu via leite materno, vai chegar um pedaço, porque passou pela digestão da mãe, tá? Então não chegam proteínas inteiras. Proteína inteira a criança vai ter contato na hora que é dada a fórmula ou via alimentação dela, algum alimento que tenha proteína do leite de vaca. Então esse grau de sensibilidade ele pode mudar na medida que a criança tem uma reação maior e sensibiliza, ela pode ficar mais sensível do que ela era antes. Isso pode acontecer em alguns casos. Tudo tem que ser analisado, mas a grande maioria, se não reagia via leite materno antes, reagiu quando dá a fórmula, vai continuar reagindo só com fórmula, não vai reagir via leite materno, isso tem que ser analisado, acompanhado. Tem uma perguntinha aqui de uma aluna minha que me mandou aqui no link, as minhas alunas têm um link exclusivo para me mandar perguntas, né, as mamães que participam do meu programa online e da minha comunidade aqui na hora da live. A Mari perguntando aqui, bom dia Ju, bom dia Mari. Fazendo a dieta do leite por 30 dias, agora acho que a soja, como já conversamos, e em algum momento faço o TPO do leite ou vou ter que esperar estabilizar total? Melhor estabilizar total. Mari, por quê, gente? Fazer TPO enquanto a criança não está totalmente estabilizada, se tem um contato com a proteína e ela tem um leve grau de reação, fica muito difícil da gente conseguir entender. Então a criança tem que ter o mais estabilizada possível para fazer o TPO, né? Um curto período de tempo aí de 30 a 45 dias, o médico vai orientar a fazer o TPO para fechar o diagnóstico realmente. Para teste de provocação oral, para avaliar se a criança já está tolerante, o que o consenso de alergia alimentar preconiza é que o tempo, né, para a criança já é não mediada, tá? Que o tempo para TPO seja entre 3 a 6 meses no mínimo. Então a gente não vai fazer esse teste antes de 3 meses se o diagnóstico já foi bem fechado, né? Então a gente tem TPO para fechamento do diagnóstico e TPO para avaliar tolerância, se a criança já está tolerante à proteína, se o corpinho dela já amadureceu, se o sistema imunológico já amadureceu e já parou de reconhecer aquela proteína como um agressor e parou de fazer reação. É no mínimo de 3 a 6 meses. Para a criança já é mediada, né, que é o nosso assunto aqui de hoje, o médico tem que acompanhar, tem que avaliar na grande maioria dos casos, principalmente quando a criança, gente, né, já é mediada, ela pode fazer em algum momento ali sintomas de anafilaxia. Esse TPO ele tem que ser acompanhado pela equipe médica em local apropriado para que, se a criança faça uma reação mais grave, tenha ali toda a medicação e o aparato para auxílio daquela criança e a parada da reação, tá? Isso é muito grave. Não façam TPO de criança já é mediada em casa, assim como criança né, que é não mediada e faz sintoma de FPAS, que é o mais grave das não mediadas, que são aqueles vômitos a jato de difícil controle, que a criança pode desidratar tanto e fazer um choque hipovolêmico. Não façam TPO em casa sem a liberação do médico que acompanha, né? Porque na grande maioria dos casos o TPO tem que ser feito lá junto com o médico, em clínica ou no hospital, com todo o aparato, o acompanhamento, para que caso, né, a criança faça uma reação mais grave, o médico já está ali com todo o equipamento, os medicamentos, né, necessários, adrenalina ou soro, né, para a criança que faz o choque hipovolêmico, para que a criança não tenha risco.
Então, muito cuidado com isso, gente. TPO em domicílio só após a liberação do médico, tá? Muito cuidado. Como eu falei aqui, algumas crianças IgE-não-mediadas, depois de um tempo de dieta, elas podem produzir IgE e podem fazer sintoma de IgE. Lembra que eu falei isso aqui no início da aula? Isso pode acontecer? E na medida que você faz o TPO, pode apresentar IgE e pode, né, em alguns casos, é raro, mas pode acontecer. Não corra esse risco com a sua criança. Só faça TPO bastante aí acompanhado, né, e com essa segurança no médico te passando que você pode fazer o TPO em casa, em domicílio, ou então começa o TPO lá na clínica, ele avalia, não tem os sintomas, né, que vão trazer gravidade, não fez anafilaxia, porque é em até 2 horas, porque a anafilaxia, gente, é um dos sintomas IgE mediados, tá? O que é anafilaxia? É importante falar. Quando a criança tem reação que envolve pelo menos 2 sistemas do corpo, então envolve pele e respiratório, pele e gastrointestinal, são sintomas realmente maiores, mais graves, que podem, né, aí quando a criança realmente tem uma reação super alta, super exacerbada, pode entrar em choque anafilático, que é realmente uma parada ali do sistema respiratório, cardiovascular, né, tem um envolvimento de mais sistemas e a criança pode ter uma parada, isso é gravíssimo. Então, crianças que fazem anafilaxia, que têm sintomas, por exemplo, faz placa vermelha e faz vômito, isso é uma anafilaxia. Faz placa vermelha e tem problema respiratório, fica ofegante, não consegue ventilar, isso é uma anafilaxia. É correr para o hospital, tá? E se você, né, já souber que a criança aí já é mediada, já carrega adrenalina, o médico alergista vai te explicar todo o processo aí para como aplicar adrenalina. Então, se a sua criança começa a apresentar sintomas graves, fortes, né, em 2 sistemas do corpo, é anafilaxia. O meu aconselhamento aqui é que você, se tiver o contato com o médico, né, ligue para o médico, mas na dúvida, vá para uma emergência de um hospital. Tá? Isso pode acontecer em qualquer momento, então não percam tempo, não fiquem esperando, porque a anafilaxia, de uma hora para outra, ela pode aumentar os sintomas e a criança pode ter um choque anafilático. Na dúvida, corra para emergência, tá? Isso é muito importante também que o médico que te acompanhe te explique, né, tudo sobre anafilaxia, se seu filho já é mediado. Não quer dizer que ele vai fazer anafilaxia, mas em algum momento pode acontecer. Então é importante que você tenha receita de emergência, eu já fiz, então eu sei, eu tenho receita de emergência, tenha todo o plano de emergência e acesso ao plano de emergência, né, para que se o seu filho começar a fazer esse quadro, que você saiba reconhecer e o que fazer mediante essa situação de anafilaxia, tá? Isso é muito importante. Então, Mari, a gente tem que esperar realmente os sintomas ficarem aí o mínimo possível, mais estabilizado possível, para que o TPO seja bem avaliado, inclusive aí se foi positivo ou não, tá? Pelo médico. Até a próxima, até amanhã, às 15 horas, na nossa live sobre reações mistas.